Olá, queridos irmãos, estamos começando mais um Café com Bíblia, nosso estudo da palavra. É uma alegria ter você aqui comigo para estudar o que a gente vai aprender hoje. Eu espero que seja tão especial para você quanto foi para mim também essa palavra. E hoje nós não vamos estudar um texto específico, mas nós vamos estudar sobre a vida de uma pessoa que a Bíblia menciona poucas vezes, mas que é um testemunho muito especial para nós. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 8, e nós vamos ler dos versículos 1 ao 3. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Esse texto nos mostra um pouquinho sobre como acontecia o ministério de Jesus. Depois de um tempo, ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, anunciando esse evangelho. Os 12 discípulos iam com ele e também algumas mulheres que foram curadas de enfermidades. E entre elas estava a mulher que nós vamos estudar hoje, Maria Madalena. Você já deve ter ouvido falar sobre ela, talvez até em filmes, e existe um senso comum de que Maria Madalena era uma prostituta. Mas como a gente pode ver nesse texto e em todos os outros textos onde o nome dela aparece, nada é registrado sobre ela ser uma prostituta. Na verdade, o que faz com que alguns pensem dessa maneira é porque logo antes do texto que nós lemos, existe a história de uma mulher pecadora que lavou os pés de Jesus e secou com os seus cabelos. E ela é chamada mulher pecadora porque não tinha uma boa reputação. E o que entende-se disso é que, pelo fato de essa história estar logo antes da introdução da Maria Madalena na história de Jesus, acredita-se que ela era essa mulher pecadora. Mas esse não é um argumento suficiente para a gente considerar e aceitar essa proposta. Mas o que nós podemos ter certeza sobre Maria Madalena é o que está escrito ali no versículo 2 sobre ela. Que ela era uma mulher que tinha 7 demônios habitando no seu corpo, dos quais Jesus a libertou. E uma curiosidade para a gente saber por que ela era chamada Maria Madalena. Às vezes achamos que Madalena talvez fosse o sobrenome dela ou um apelido, mas Madalena mostra da cidade da onde Maria vinha, a cidade de Magdala, e por isso Madalena. É como eu que nasci em Rio do Sul, como se eu fosse chamada Thaís Rio Sulense, porque eu sou Thaís, nascida em Rio do Sul. É por isso que chamam ela de Maria Madalena. E isso, na verdade, é um grande favor que fazem para nós, porque parece que Maria é um nome muito comum naquela época, né? E assim a gente pode diferenciar as Marias e saber, aqui é Maria de Magdala, sabemos de quem se trata. A história de Maria Madalena parece ser uma história muito triste e com muito sofrimento, porque ali diz que dela saíram 7 demônios. Jesus a curou de 7 demônios. A gente não consegue saber há quanto tempo ela sofreu por causa disso. E também não conseguimos saber quantas tentativas ela teve de se libertar disso. Ou quantas pessoas tentaram ajudar ela com esse problema dos 7 demônios que habitavam no corpo dela. A Bíblia nos mostra diversas histórias, especialmente no ministério de Jesus, de pessoas que viveram possuídas por demônios e de como elas
tinham uma vida miserável por causa disso, de como elas sofriam e eram agredidas por esses demônios. A gente pode ver logo aqui no capítulo 8 a história de um homem que vivia nu e morava no meio dos sepulcros, no cemitério. Essa era a vida que ele tinha por causa dos demônios que habitavam nele. E a Bíblia também nos conta que quando esses demônios davam um tempo, as pessoas pegavam esse homem, amarravam ele para poder tentar de alguma forma ajudar ele. Mas quando os demônios retornavam com força, eles eram mais fortes do que as correntes que tentavam salvar aquele homem. Aqueles demônios tinham força sobre ele e faziam com que ele se desfigurasse, deixasse de viver como uma pessoa. E é interessante, na maioria dessas narrativas sobre quando Jesus expulsa demônios, a Bíblia nos mostra que as pessoas traziam endemoniados até a presença de Jesus. Não eram eles mesmos que tinham em si a capacidade de ir até Jesus e pedir por ajuda. A gente não vê nenhum endemoniado chegar para Jesus e dizer: eu tenho demônios habitando em mim, eu preciso da tua libertação. E uma outra coisa muito interessante que a gente vê também nesses relatos é como os demônios eles se agitavam quando Jesus se aproximava. A história desse homem que eu contei agora há pouco nos mostra isso. Jesus estava passando e os demônios disseram: não, por que você está aqui nos incomodando? Eles ficaram agitados, incomodados com a presença de Jesus. E aí Jesus então dá uma olhada aí e eles pedem: Senhor, por favor, que a gente possa então pelo menos viver nessa manada de porcos que está passando aqui. E aí Jesus permite que eles fiquem na manada de porcos e essa manada se joga precipício abaixo. E uma coisa muito especial que a gente pode tirar de lição, especialmente desse episódio, é como os demônios eles tinham a clareza da autoridade de Jesus, do poder de Jesus. Eles sabiam que eles não poderiam fazer nada sem que Jesus permitisse que acontecesse. Por isso eles ficavam tão incomodados quando ele estava presente, porque a festa deles tinha chegado ao fim. Então eles pedem pelo menos que a gente possa passar para essa manada de porcos. E Jesus permite. E por isso eles podem de fato ir para essa manada de porcos. Como eu disse antes, os endemoniados, eles precisavam que alguém os levasse a Jesus. Eles precisavam de alguma ajuda, muito além das próprias capacidades, porque eles não conseguiam libertar a si mesmos desse mal. Eles não conseguiam. E uma outra coisa também que fica muito clara é que os familiares, aqueles que amavam essas pessoas, que se importavam ou queriam de alguma forma ajudar, eles também não tinham a capacidade de libertar essas pessoas dos seus demônios. Assim como acontecia com aquele homem que vivia no meio do cemitério. As pessoas tentaram ajudar ele, mas elas não tinham a capacidade, não tinham a autoridade sobre os demônios para poder fazer isso. Capacidade humana nenhuma podia ajudar essas pessoas que viviam com esses demônios. E o que a gente vê nas histórias de endemoniados que chegaram até Jesus é que Jesus libertou a todos eles. Jesus expulsou todos os demônios. Isso nos mostra uma coisa muito marcante. Jesus não era um ser humano comum, um ser humano qualquer. Porque os outros seres humanos não tinham capacidade de fazer aquilo que ele podia fazer. Não tinham poder e autoridade que Jesus tinha. As outras pessoas tinham falhado nas suas tentativas. E Jesus conseguiu libertar aquelas pessoas em todas elas. Todas as vezes que elas chegaram até ele. Agora você pensa, né, nessa miséria que viviam as pessoas com demônios, e a história da Maria, do que nós lemos nesse versículo, nos mostra que ela não tinha um, mas ela tinha 7 demônios habitando nela. E era essa vida miserável que ela tinha por causa deles. Demônios adoecem, eles escravizam, eles prejudicam o corpo e a vida da pessoa.
E ela precisava ser liberta disso. E ser humano nenhum poderia ter autoridade e poder para fazer isso. E o que nós vemos é que Jesus pôde e fez por ela. Jesus a libertou desses demônios que estavam escravizando e que estavam atormentando ela. Só que o mais legal da história da Maria Madalena é que Jesus ele não só libertou ela desses demônios que habitavam nela, mas ele também transformou a vida dela. Jesus não deu para ela só a cura que ela precisava, mas ele deu também um propósito de vida para ela. Lá em Mateus 12, quando Jesus está ensinando as pessoas que estavam ouvindo ali ele sobre os demônios e como acontece tudo isso, ele disse assim, que quando um demônio é expulso de um homem, ele vai e procura um lugar onde ele possa habitar. E quando ele não encontra esse lugar, ele volta para aquele homem onde ele estava habitando. E se acontece de ele chegar e encontrar o coração daquele homem, a vida daquele homem limpinha, né? Jesus chama de casa organizada, toda enfeitada, mas vazia. Aí ele vai, chama outros 7 demônios e eles vêm e fazem o estrago de novo. E o que Jesus diz é que a última situação daquele homem, ela se torna pior do que a primeira. Por isso, Jesus deixa muito claro que tão importante quanto limpar o coração, quanto ajeitar a casa e deixar tudo em ordem, é também preencher a casa com algo que vale a pena. A Maria fez isso. Ela foi liberta por Jesus, ela teve o seu coração limpo, a sua casa em ordem, mas ela não permaneceu vazia. Depois disso, depois do que Jesus fez por ela, ela pôde preencher o seu coração com o propósito de seguir, servir e amar aquele homem que tinha liberto ela. O que nós vemos é que ela passou a acompanhar Jesus no seu ministério e a sustentar ele com os seus próprios bens. Ou seja, as prioridades dela foram completamente alteradas. Antes de Jesus, ela vivia angustiada e atormentada por esses demônios. E agora, ela tinha mais do que a sua libertação, ela tinha também um sentido, uma tarefa, uma missão para cumprir. E o que nós vemos mais sobre ela e sobre onde o nome dela aparece, é que quando Jesus estava lá sendo crucificado, Maria Madalena estava do lado da mãe de Jesus, assistindo aquilo e estando presente com Jesus naquele momento. Depois, quando eles desceram o corpo de Jesus e o sepultaram, nós lemos que Maria Madalena estava junto, tendo certeza, garantindo de que tudo fosse bem feito. E depois, quando no terceiro dia, né, no domingo, elas puderam ir lá então para ver e cuidar do corpo de Jesus com mais tempo, quando chegaram lá e o corpo não estava lá, foi ela quem ficou diante do túmulo, lamentando porque o corpo tinha sumido. E mais do que isso, quando Jesus ressuscitou, foi ela a primeira que viu Jesus ressurreto, que viu Jesus vitorioso. E aí Jesus de novo transforma ela e dá um propósito, uma missão para ela e diz: Maria, agora tu vai e fala para os discípulos isso que tu tá vendo. Diz para eles que eu vou encontrar eles, que eu tô vivo. E ela se torna a mensageira dessa boa notícia, desse evangelho para os discípulos. Agora ela podia ir e falar para os discípulos: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Aquele homem que pôde me libertar dos demônios que habitavam em mim, agora também ele pode me libertar do meu pecado, da minha condenação. Ele tem todo o poder e autoridade sobre todos os meus males. Essa mulher que tinha sido atormentada por 7 demônios, depois de um encontro com Jesus, ela se tornou uma das primeiras, se não a primeira, mensageira desse evangelho da ressurreição de Jesus Cristo. Sabe, a gente falou tanto sobre demônios,
Mas esses não são os únicos males que atormentam a nossa vida. E na maioria das vezes, não são demônios que causam os nossos problemas. E talvez você esteja passando por um momento de angústia e de tormento. Não por causa de demônios, mas talvez por causa de uma crise no seu casamento, na sua família. Talvez seja uma depressão que atormenta você há muitos anos. Talvez seja de fato a falta de sentido para a vida, falta de propósito, ou uma crise financeira. Não sei qual é o mal que atormenta a sua vida há tanto tempo. Mas o que a gente pode aprender com a vida da Maria Madalena e com o testemunho da Bíblia como um todo é que Jesus tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Ele tem poder e autoridade para limpar o teu coração, para organizar a tua casa e para preencher ela com um novo propósito, com um novo sentido. Jesus tem o poder de te libertar do medo, da angústia, do sofrimento, e Ele mesmo é esse propósito que quer preencher o nosso coração. Ele mesmo quer habitar no teu coração e fazer com que todas as outras coisas sejam diferentes. Talvez você esteja pensando, né, mas Thaís, você não conhece a minha situação, você não sabe há quanto tempo eu passo por isso, quantas tentativas eu já tive de tentar resolver isso que eu estou vivendo. E você está certo, eu realmente não conheço a tua situação. Eu não conheço o que você está passando como você conhece. Não sei das tuas tentativas, não sei do quanto você já está cansado dessa situação. Mas eu conheço Jesus. Eu conheço o quanto Ele tem poder e autoridade. E eu sei que Ele é capaz de cuidar do que você está passando. Eu não preciso saber do teu mal, porque eu conheço Jesus. E por isso eu posso dizer para você, Ele pode te libertar e te transformar. E mais do que isso, Jesus quer fazer isso. Ele deseja te libertar e te transformar. Ele deseja habitar no teu coração, fazer com que a tua vida ela seja uma vida de prazer na presença desse Deus. Uma vida de alegria, desfrutando desse relacionamento e dessa paz e de tudo isso que Jesus quer nos oferecer, desse propósito, dessa missão. Jesus mesmo disse, venham a mim todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês a minha autoridade e aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí vocês vão achar descanso para a vida de vocês, porque vocês vão poder experimentar que a minha autoridade ela é suave e que o meu fardo, o meu peso, ele é leve. Está escrito lá em Mateus 11, dos versículos 28 a 30. E esse é um convite de Jesus para você que pensa, para mim já deu. Do jeito que tá, não dá para continuar. Eu não quero viver a vida do jeito que está sendo. Eu não aguento mais. Jesus diz, vem a mim, eu vos aliviarei. Eu sou o teu descanso. Essa é uma promessa dele para você e para mim hoje. Ele quer ser o nosso descanso. E eu quero animar você, fortalecer você com essa palavra e dizer, se você está cansado, não desiste. Continua lutando, porque Deus tem uma vida de prazer na presença dele para oferecer para você. Deus tem consolo e descanso para oferecer para você. Procure, insista. Sabe, fala para ele isso que está passando no teu coração, esse desejo que você tem de que isso seja diferente. E do quanto você sabe que ele é quem pode fazer isso diferente. E que você espera que ele faça isso. Não perca essa oportunidade. Sabe, a gente que não está muito diferente da Maria Madalena, pode também se tornar um milagre de Deus, assim como ela se tornou. Pode também se tornar um mensageiro desse evangelho, com esse propósito de vida eterna que Deus nos oferece. Ele quer fazer isso por você.
E sabe, às vezes a gente tá que nem aqueles endemoniados, né? Não exatamente igual, mas sem capacidade de chegar diante de Jesus por conta própria. Então vai, procura alguém de confiança. Procura alguém que pode chegar diante de Jesus com você. Alguém que pode orar com você e por você. Mas não fica sozinho nessa tua situação. Saiba, existe uma saída, existe uma solução para a tua situação. Existe um momento, um lugar onde você pode encontrar paz, onde você pode encontrar descanso. As dificuldades vão continuar? Vão. Mas a gente pode acertar as coisas dentro da nossa casa, no nosso coração. E aí a gente vai começar a olhar para as nossas situações de uma maneira diferente, com um desejo imenso de servir a esse nosso Salvador. Eu desejo isso para a tua vida. E agora eu não vou finalizar com uma oração. Eu espero que você possa fazer essa oração aí na sua casa, com sinceridade diante de Deus. Que o Senhor te abençoe e te dê esse propósito que Ele deu para Maria Madalena e para mim.